A Copa do Mundo 2026 chegou e neste vídeo a gente vai fazer a prévia tática de Brasil e Marrocos, entender as alternativas de escalação e durante o jogo para Carlo Ancelotti, buscar uma boa estreia com a seleção brasileira e também o outro lado, como que Marrocos pode machucar, surpreender o Brasil, quais serão aí as substituições, as alternativas para os jogadores lesionados, tudo isso e muito mais a gente vai falar sobre esse jogão de sábado. A partir de agora, você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, seu lugar para ficar bem informado sobre as coisas da Copa do Mundo. Estamos falando de Copa do Mundo quase que diariamente desde novembro, então a gente está aqui agora para curtir esse momento que a gente esperava tanto. Deixo aí o pedido para você se inscrever no canal, deixar o seu like e também que você comente aí abaixo e acompanhe durante toda a Copa do Mundo os nossos conteúdos. Vamos ter todos os dias vídeos aqui falando de análise dos jogos e também fazendo as prévias dos jogos do Brasil, certo? Então vamos nessa, vamos falar de Brasil e Marrocos, vamos trazer aqui a prévia da escalação no nosso querido SofaScore. Não patrocina o canal ainda, quem sabe um dia, né, SofaScore? Mas eu gosto de usar para a gente poder ter essa referência, né, de como devem jogar os times. O jogo vai ser sábado, às 19 horas, horário de Brasília, né, lá no MetLife Stadium, em New Jersey, essa sede que é New Jersey / Nova York. E o Brasil tem muitas dúvidas para a escalação. Por quê? Porque o Brasil está buscando ainda um time, né? O Carlo Ancelotti ainda está buscando um time para tentar colocar em campo. Ele chega ali na data FIFA de junho e aí começa a criar o Brasil num modelo com 2 jogadores ali fazendo meio campo, 2 jogadores abertos, um falso 9, que é o Matheus Cunha, né, que faz essa volta, compõe como um meio campista, e o Vini Júnior flutuando, ora como um jogador ali de centroavante, ora mais aberto pela esquerda, podendo ter liberdade para flutuar e ter a compensação defensiva. E aí, para isso, para compensar, o Brasil usa laterais mais defensivos. Essa é a ideia de jogo do Ancelotti. Porém, o jogo contra o Panamá escancarou que o meio-campo do Brasil está muito frágil nessa formação, né? O Panamá teve 50% de posse de bola no primeiro tempo no Maracanã. E o Panamá estava sem o seu principal jogador de posse de bola, que é o Carrasquilha, né? E isso escancarou que se o Brasil jogar assim, ele pode perder muito o meio-campo, e isso pode ser fatal em grandes enfrentamentos, né, contra seleções mais fortes, como é o caso do Marrocos, que tem um meio-campo que rouba muita bola, que é muito forte. Então eu acredito que assim, o Carlo Ancelotti, ele contra o Egito, já colocou aí a ideia do Paquetá, colocar o Lucas Paquetá para fazer a faixa direita, ele teria o Wesley como essa opção. Só que a convocação do Brasil, a gente já falou aqui no vídeo sobre o Brasil, né? Foi uma convocação mal feita, ruim, com poucas opções aí, né? E desequilibrada. E aí você perdeu o Wesley, você não tem ninguém mais para fazer esse corredor pelo lado direito. Então essa ideia agora se foi. E ele não tinha ninguém de confiança para o lugar. Ao invés de preencher essa lacuna do Wesley com outro jogador, que poderia ser o Dodô da Fiorentina, poderia ser o PH do Vasco, o Vitinho do Botafogo, não. Ele preferiu preencher outra lacuna que ficou na convocação também, que era a ausência de mais um meio-campista, como o Ederson, né, da Atalanta. E é até engraçado que o Ederson fura essa fila, né? Porque ele não estava sendo chamado, ele só foi chamado em junho do ano passado. Mas enfim, parece que o Ancelotti ainda não conseguiu encontrar o caminho. E agora vamos ver, talvez ele volte para jogar naquele 4-4-2, que muitos chamam de 4-2-4, porque tem 2 jogadores ofensivos abertos. Ou então ele vai colocar um terceiro esquema diferente, né? Com o Paquetá fechando como terceiro meio-campista, o Rafinha aberto por um lado, o Vinícius perdendo a flutuação pelo campo e ficando mais fixo na esquerda, o que pode gerar implicações mais defensivas para o Vinícius, ou então problemas, porque ali joga o Hakimi, e aí se o Vinícius não tiver ninguém para cobrir esse lado e o Vinícius não fizer o retorno defensivo, o Hakimi vai ter muita liberdade para jogar. Então é tudo um cobertor curto. A verdade é que o Ancelotti ainda não encontrou o esquema. Ele está improvisando aí nos treinos, né? Surgiu a notícia que o Ederson treinou ali de lateral direito, o que seria muito estranho, né?
Eu acho que o Ibañez seria a melhor opção para a função, por ser... Ele é um zagueiro, ele está num momento físico bacana, é um jogador rápido para enfrentar a velocidade de Marrocos ali pelo lado esquerdo, que é uma velocidade forte. Seria o jogador mais indicado. Mas, ao que indica, pelos colegas da imprensa que estão trabalhando lá, e aqui eu fico preocupado, tá? Se o Brasil realmente for com Danilo numa lateral e Alexandro na outra nesse jogo contra Marrocos, eu acho muito preocupante. Eu acho que é até estranho um treinador da capacidade do Ancelotti fazer isso. Porque, assim, o Danilo e o Alexandro são jogadores de bárbaras carreiras na Europa que merecem muito respeito. Estão aí há muitos anos na seleção brasileira, né? São jogadores muito consolidados, tá? Não é um menosprezo a eles, mas são jogadores que já passaram do auge físico. Até, eu acho que a convocação deles é contestada, a titularidade, então, eu acho muito complicada. São jogadores que já não estão nesse nível físico de velocidade de elite, sabe? Então, colocar eles como laterais nesse sistema, em qualquer transição ofensiva de velocidade, vai expor eles muito, porque você vai enfrentar um time que tem velocidade pelos dois lados. Então, assim, será que a ideia do Ancelotti de escalar os dois é tentar fazer o Brasil jogar um pouco mais baixo e tentar fazer Marrocos ter a bola e o Brasil tentar machucar nas transições? Pode ser uma ideia. Mas o problema é que Marrocos também joga assim. Então, se os dois tentarem armar essa teia de aranha para o adversário, ambos vão ter momentos que vão ter que ter a bola e ambos vão ter que sustentar a transição ofensiva do adversário. Então, assim, imagina o Hakimi, o Brahim Dias, numa transição ofensiva contra o Alexandro, que hoje já não tem mais essa velocidade de antes. Imagina o Rahimi, que deve jogar pelo lado esquerdo, ou o Saibari, que é o Vinícius Júnior deles, né, um falso 9 que flutua, que é um jogador que faz ponta, que faz meia, um jogador rápido, que faz essa função do falso 9 para abrir espaço e para poder cair para os dois lados. Imagina esses caras caindo nas costas do Danilo. Porque assim, a gente viu contra o Egito e contra o Panamá momentos de triangulações em que eles eram batidos facilmente na velocidade, né? Em triangulações. Falta o arranque de antes que eles tinham nos bons tempos, né? Na Copa passada, na Copa retrasada, eram jogadores de arranque que aguentavam pontas de velocidade. Hoje eu já não vejo mais isso. Eu vejo dificuldade deles. Teve um lance do Alexandre com o Salah, que não é que o Salah arrancou, o Alexandre não viu mais, entendeu? Como é que vai ser com o Hakimi, com o Brahim Dias? Eu acho perigoso. Eu acho que seria muito mais prudente o Brasil jogar com o Ibañez na lateral direita para sustentar essa velocidade. Se for pode ser o Rahimi, pode ser o Bilal El Kanous, pode ser várias opções, pode ser até o Saibari na ponta e outro jogador na frente. O Marrocos tem opções aí para jogar nesse lado, né? Então, eu colocaria o Ibañez para sustentar de um lado e o Douglas Santos do outro, porque eu acho que o Douglas Santos é um jogador mais veloz. E enfrentamentos, na hora que o Hakimi recebe uma bola em alta velocidade do lado esquerdo, eu vejo o Douglas Santos com mais capacidade de sustentação do que o Alexandre. Assim, eu acho um erro, tá? É muito fácil a gente falar depois. Errou, escalou errado e errou. Não, tem que falar antes, né? Se provar o contrário, depois a gente fala, não, eu estava errado, o treinador estava certo. Mas eu acho que o melhor para o Brasil seria escalar Ibañez na direita e Douglas Santos na esquerda, porque vai ter momentos que o Marrocos vai ter transição ofensiva. E nessa hora, se o Brasil não conseguir sustentar, vai ser um problema. Beleza, zaga Marquinhos e Gabriel Magalhães, maravilha, né? Vamos ver como é que vai estar o Marquinhos emocionalmente, porque o Marquinhos vem de 2 jogos seguidos com falha, né? Ele falha no gol do Arsenal na final da Champions, e ele entrega um gol numa participação do Casemiro também, que também errou, né? Contra o Egito ali, e a pressão nem era tão forte, né? O Marrocos vai pressionar com muito mais força do que o Egito pressionou. Então o Marquinhos vai ter que ficar atento nessa saída de bola, porque ele está errando bastante, né? Mais do que a gente espera de um jogador como ele. No meio, vamos ver se vai ser Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá, ou se vai ser só Casemiro e Bruno Guimarães. E aí vamos ver, se jogar o Paquetá, ele vai jogar
aberto pela direita, ali fechando uma linha, ou ele vai para o Rafinha jogar junto do Vini, ou ele vai jogar junto num trio e o Rafinha vai jogar aberto pela direita. Essa formação Vinícius, Rafinha e Matheus Cunha, o Ancelotti não usou, né? Com um aberto de cada lado e o Matheus Cunha por dentro. Tanto que o Rafinha e o Vini não conseguiram jogar juntos com o Ancelotti, né? Porque sempre um estava machucado ou estava o outro fora. Então, assim, ele estava testando o Rafinha da mesma forma que o Rodrigo jogava com o Vini, quando o Rodrigo estava fazendo essa função, e foi o melhor momento da era Ancelotti no Brasil, e com o Estevão do lado direito. Então, vamos ver, porque Rafinha de um lado, Vini lá do outro, muda toda a dinâmica. Então, vamos ver como é que o Ancelotti vai escalar. Mas a questão é defender aí o meio-campo. Porque a gente viu contra a Noruega, e quem acompanha o Marrocos há mais tempo sabe, né, que o Marrocos é uma seleção que ele vai te machucar roubando a bola e colocando velocidade, ou te pressionando. O Marrocos faz espécie de uma parede ali, né, quando você está saindo jogando, para roubar essa bola, para não te deixar sair tocando. Vamos ver o quanto que o Brasil vai conseguir. E eu acho que passa muito pelo Brasil, nesse jogo, a capacidade criativa, o Bruno Guimarães, que é o jogador, talvez o único, né, de real criatividade nesse meio campo. O Brasil vai precisar gerar situações em que o Bruno Guimarães tenha espaço para que ele possa ter a bola e criar. E o Marrocos pode ter certeza que o Onari vai colar nele, vai ter jogadores que vão colar nele para não permitir, né? Aqui está falando que o Amrabat vai ser titular no Marrocos. Nos amistosos, o titular foi o Boadi. Essa é uma dúvida bem interessante, porque se joga o Amrabat, é um jogador de mais pegada, de mais ali roubo de bola, um jogador mais de capacidade física para tirar espaço. Se joga o Boadi, é um jogador de mais saída de pressão, posse de bola. Então, a escalação do Amrabat me indica um Marrocos mais 2022, sabe? O Marrocos da Copa passada, nesse jogo contra o Brasil. Um Marrocos mais fechado, que vai querer roubar essa bola e transicionar. E aí, se o Marrocos conseguir atrair o Brasil, roubar as bolas e transicionar, Marrocos tem chances de ganhar o jogo. Eu acho. O Brasil precisa sustentar transições, precisa ter capacidade de criação e precisa não cair nesse momento o tempo todo. Precisa atrair também o Marrocos para tentar gerar os seus espaços, tentar colocar o Vini e o Rafinha em situações de gol, né? Aí outro ponto importante, a pressão. Né? Eu falei da pressão do Marrocos, que vai ser forte, o Marrocos vai subir a linha muitas vezes para tentar impedir aí o Brasil de jogar. E o Brasil está usando a capacidade de pressão no começo de cada tempo como arma, né? A gente viu nos amistosos. Como é que vai ser isso? O Brasil vai conseguir sufocar Marrocos? Marrocos não tem a saída de bola tão ruim quanto o Egito, quanto o Panamá, né? O Brasil vai conseguir sufocar Marrocos? Quantas vezes o Brasil vai querer fazer essa blitz, né? O Brasil tem muito isso de querer fazer uma blitz no começo, isso não é do Ancelotti, isso é da seleção brasileira há muito tempo, né? Uma característica dessa geração até. Fazer essa blitz e aí nessa blitz tentar roubar a bola. Mas aí vem o que eu falei de novo. Se der certo, ótimo. Se o Brasil conseguir, na maioria das vezes que fizer isso, roubar a bola e tentar criar uma situação de gol ali perto, com aquele bote do Casemiro dando pressão, ótimo. Pode colocar o Brasil no caminho de fazer um gol, assim como foi contra o Egito, e tentar controlar o jogo. Agora, e se der errado? E se Marrocos conseguir superar essa linha de pressão do Brasil, e aí você colocar Danilo e Alexandre expostos numa linha alta contra esses jogadores rápidos? Pode dar um efeito contrário. Então o Ancelotti tem que tomar muito cuidado. Então vamos ver. Aqui eu fiz um vídeo de previsão, né? De aquela brincadeira, simulação. Ali eu coloquei empate e tal nesse jogo. Mas aqui nesses vídeos é só análise mesmo, não tem previsão. Até porque prever resultado no futebol é um exercício que é mais uma brincadeira do que qualquer outra coisa, por mais estudo que tenha, certo? Mas vamos ver o que vai dar. Espera um grande jogo e eu acho que o Brasil tem que tomar cuidado. E vamos ver qual vai ser a escalação de ambos aí para esse jogo, né? Só a informação para fechar. Então, o Marrocos teve 2 cortes, né? O Agüero, zagueiro experiente do Olympique de Marselha,
foi substituído pelo Mauer, né, do Al-Fateh dos Emirados Árabes, e o Ezazuli, que era o ponta titular pela esquerda, foi substituído pelo Saibi, jogador do Angers, que é um ponta esquerda clássico também, que é um cara que pode entrar no segundo tempo dos jogos para colocar velocidade. Certo, gente? Então é isso. Essa é a minha expectativa para Brasil e Marrocos. Eu quero saber aí de vocês nos comentários o que vocês acham? Vocês acham que o time vocês escalariam para esse jogo? O que vocês acham que vai dar? Brasil é favorito, é jogo duro, Brasil corre risco de perder. Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários e reforço o convite. Todo dia depois dos jogos vai ter análise aqui dos jogos do dia na Copa do Mundo. Um grande abraço e até a próxima.